Olá, meu nome é Márcia da Silva Souza. Vamos falar sobre um conteúdo dentro da química orgânica, né? Que a química orgânica, todo mundo, né? A gente tem um entendimento que ela proporciona muitas maneiras de converter uma substância em outra, e os produtos dessas transformações são literalmente à nossa volta, né? Então, hoje o conteúdo ministrado vai ser mecanismo de reações, né? A gente vai falar um pouco sobre esse tema, abordar um pouco sobre esse tema, que ele é bem complexo. O que é mecanismo de reação? Os mecanismos de reações químicas são as etapas individuais que ocorrem durante uma reação química completas, né? Eles nos fornecem informações detalhadas sobre como as moléculas interagem e se transformam ao longo do tempo. O mecanismo de reações envolvendo grupos funcionais polares usando setas de fluxo de elétron. A substituição do nucleofílico é um exemplo de reação polar. Inclui espécies carregadas e ligações polares. Cargas opostas se atraem. Os nucleofílicos são atraídos por eletrofílicos. Ao decorrer da aula, vocês vão entender o que é nucleofílicos e eletrofílicos. Esse é o principal e fundamental. A gente vai falar sobre as setas. Setas curvas descrevem o movimento dos elétrons. Então, assim, a seta ela vai descrevendo os movimentos dos elétrons de cada elemento, né? Esse exemplo aí é uma descrição de uma reação ácidos e bases de Browse-Lewis usando setas de curva, né? Vocês estão vendo que o oxigênio, né? Ele está compartilhando elétron, né? Esse deslocamento, né? O oxigênio, ele está compartilhando elétron por hidrogênio. Não quer dizer que o par, que os elétrons que deixou o oxigênio, deixou ele completamente. Eles só se tornaram um par compartilhado. Já a seta, essa seta que começa do HCl, do hidrogênio para o Cl, ela determina o átomo de cloro, significa heterolítica da ligação. O par de elétrons deixou o hidrogênio, se transforma completamente para o íon do cloro. Nessa demonstração aqui. Representações como setas, curvas para vários tipos de comuns de mecanismo. A gente tem aqui a substituição nucleofílica, né, que compare com a reação, de ácido e base de Browne-Lewis. A gente também tem a dissociação, que é a reação do ácido e base de Lewis inversa. A gente tem a adição nucleofílica. A gente também tem a quebra, que é quebra apenas uma das duas ligações entre o carbono e o oxigênio. A gente também tem a adição eletrofílica, que é a ligação dupla carbono-carbono, que age como uma base de Lewis. Esses exemplos aqui, com a setinha, estão significando o que está acontecendo, né? Uma visão mais detalhada do mecanismo de substituição nucleofílica e cinética. Que tipo de mecanismo é coerente com uma lei de velocidade de segunda ordem? O mais simples é aquele em que os dois reagentes interagem em uma única etapa. Processos desse tipo são chamados de processos bimoleculares. O termo gera aplicação e reação da substituição desse tipo, e é substituição nucleofílica biomolecular, abreviada como SN2. S para substituição e N para nucleofílico e 2 para bimolecular. Um exemplo, né, bem simples aqui da substituição.
Na substituição, ela vai ter troca de átomos e manutenções das ligações e anéis. A gente vai falar do grupo de saída, esse que está aqui embaixo. O grupo de saída, ele tem duas funções, né? Que é a retirada da carga do elétron do carbono ao qual está ligado. Então, o grupo de saída vai ter que retirar a carga do elétrico, a carga elétrica do carbono. Aonde está o carbono? Ele está bem aqui nesse meio aqui, fazendo essa ligação. Esse carbono, ele é eletrofílico. Carbono que está ligado ao grupo da saída do eletrofílico, entendeu? Ele está ligado ao cloro que está saindo. Então, é porque o cloro, ele é mais eletronegativamente do que o carbono e vai deixar mais positivo com a retirada dele. Vem a estabilizar cargas negativas que sobra na reação, né? A outra função do grupo de saída. Essa ligação vai ser quebra para receber a hidroxila. Então, quando sai o cloro, entra a hidroxila no lugar do cloro. O que é essa hidroxila? Ela é o nucleofílico, reagente que substituirá o grupo de saída. Tá vendo? Que já tá bem explicadinho, bem fácil de compreender. Como reagente, ele é um nucleofílico, a reação segue o mecanismo de substituição nucleofílica. Aqui também tem outros exemplos, né, que o nucleofílico vai atacar o eletrofílico, expulsando, né, em saída o cloro. Aqui é um exemplo das duas maneiras, para ficar visível, né, fácil de compreender. Essa parte de baixo também mostra, né, o nucleofílico atacando o carbono, que é eletrofílico, que vai expulsar o cloro. A gente vai pro exemplo da cinética, né? Que a gente tem esse experimento 1, 2 e 3. Conforme eu aumento a concentração do meu substrato, tá vendo? 1 mol, 2 mol, eu mantenho, né, o nucleofílico também, a concentração estável. 1 mol, 1 mol. Agora, o que acontece? Minha velocidade inicial dobra, ela aumenta. Então, o que está relacionado? Se eu aumentar meu substrato, se eu aumentar meu substrato, eu tenho resultados diferentes na minha velocidade. Então, que a velocidade, então, ela é proporcional ao substrato. Se eu mexer no meu substrato, ela vai aumentar a minha velocidade. Eu mantendo constante meu nucleófilo. E ela depende das duas moléculas, né? Que é biomolecular, por isso que chama biomolecular. A gente vai para o mecanismo, né? Que dentro do mecanismo de reações tem o SN2. Portanto, estereoespecífica, ocorre por um mecanismo de deslocamento por trás para levar à inversão de configuração no sítio da reação. O mecanismo de deslocamento, ele é por trás da reação. Então, eu vou atacar o meu eletrofílico, que é o carbono, por trás da minha reação, para ele expulsar o bromo. Então, é um deslocamento por trás, o SN2. E nessa função também do SN2, eu consigo... ele é o S, né? Que é de anti-horário. Eu fazendo eu atacando desse jeito, eu forma duas, como se fossem duas moléculas, mas do mesmo jeito, né? As duas moléculas do mesmo jeito, só que diferente, uma por trás e a outra por frente. Elas vão virar, uma vai ficar anti-horário e a outra no sentido horário, que é o R, né?
O mecanismo SN2, quanto mais substituído for o carbono do alfa, do substrato, mais lenta é a reação. Aqui tem umas demonstrações para você ver que o alfa é o carboninho que está aqui no meio. Essa molequinha aqui, ela tenta entrar, né? Então, quanto mais for substituído, vai ter mais dificuldade para a hidroxila tá entrando, né? Dentro da molécula para fazer essa reação, fazer essa quebra, né? Deixa eu ver. Então, aí vem o carbono alfa, né? Igual eu te falei, é muito substituído, impede o acesso do nucleofluido, né, ao substrato, pois é impedido estericamente pelo substituinte. Lembre-se que as reações SN2 têm cinética de segunda ordem, gera produtos estereoespecificamente com inversão de configuração, né? Como eu falei para vocês, eles invertem as configurações, né? Pelo S e o R, que é o anti-horário, e o horário, né? São mais rápidas como halogenamentas e progressivamente mais lentas com halogênitos primários e secundários. Não ocorre e nos ultrapassa terciários. Então, a gente vai falar sobre o SN1. O SN1 também é a função do mecanismo. Os produtos de uma reação SN1 são similares ao da reação SN2, mas o mecanismo é completamente diferente. Nessa reação, não ocorre inversão da configuração do carbono eletrofílico. Aqui vocês vão ver a diferença que vai ser bem mínima, né? E pode acontecer rearranjo do carbocátion nesses mecanismos, a formação de intermediário iônico. Um exemplo bem significativo assim, né? Vou voltar aqui, SN1. Aqui também fala que é a liberação do grupo de saída, onde é formado o intermediário carbocátil, né? Que ele é atacado primeiro, né? O exemplo SN1 é que a primeira coisa que acontece no SN1 é a liberação do grupo de saída. No SN2, tem que ser atacado, o nucleofílico ataca o eletrofílico, que é o carbono, né? Para sair, ter a saída. No SN1, não. O SN1 primeiro vai sair a saída, né? Gerando essa molécula aqui, normal. A primeira coisa que acontece no SN1 é o cloro sair primeiro, a saída sair primeiro. Tá. E o eletrofílico, ele pode atacar? Sim, ele pode atacar pela frente e por trás, como estão essa imagem aqui. Pela frente e por trás. O que vai acontecer? Pode mudar a configuração, né? A configuração. Mas não vai interferir em nada. Porque assim, quando é pela frente, ele mantém a configuração, mas por trás ele inverte a configuração. Como tem nesse exemplo o S, né? Que foi pela frente, e esse R que foi por trás. Que a molécula aqui mudou, né, a configuração. O rearranjo do cátion, os cátions que se formam a partir dos alcoóis são sujeitos e arranjos, dois tipos de arranjos, conhecido como migração do hidretos, migração do grupo de alquila, pode ocorrer em muitos tipos de carbótio. As moléculas rearranjos podem então sofrer reações SN1 ou EI.
O resultado provável é uma mistura complexa de excesso, quando as estabilidades termodinâmicas são diferentes e favorecem um produto específico. Tem os exercícios, né, para fixar o conteúdo. Aqui a gente vai conseguir tirar dúvidas, vai surgir dúvidas, porque a gente só consegue compreender um conteúdo quando tem exercícios, né, para a gente realizar. Então, porque o conteúdo ele é muito complexo, ele é muito grande, então cada etapa vai ter bastante exercício para realizar, para os alunos compreender corretamente o conteúdo. Então, essa é a minha aula de reações, né, de mecanismo de reações, e muito obrigada.